de preparar os nossos planos de aula, e isso tinha uma importância muito grande, um pouco diferente do que acontece hoje, mesmo havendo as reuniões pedagógicas. Normalmente, toda a base de ensino, ela passa por uma coordenação e vem praticamente pronta para que o professor ele possa passar essas instruções para os seus alunos. Isso significa uma maior quantidade de conteúdo que nem sempre dizem respeito à realidade do lugar. Para aqueles que têm conhecimento, sabem muito bem que o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, uma das coisas que é posta nele é exatamente falar sobre qual é a realidade da sua comunidade escolar. Isso significa compreender o entorno, compreender o ambiente ao redor. Significa compreender um pouco do que acontece, não apenas com os alunos, mas com as famílias dos alunos. E isso, na prática, não acontece. Como eu disse, a escola, a estrutura por si só já tem diversos desafios, inclusive com leis totalmente equivocadas que tratam no âmbito educacional, na área da educação, e que, ao invés de ajudar, acaba criando um problema maior, tirando a autoridade que está sobre o professor, sobre a escola, em áreas que são específicas da escola e do professor. Mas isso vamos entrar em um outro momento. Então, ter esse cuidado com relação ao espaço não é fácil, mas a criatividade do professor em transformar um lugar que até então estava cheio de entulho, cheio de madeira, e aí esse mesmo professor, ele pega esse entulho, ele ajunta num lugar, ele pinta aquelas pedras, aquele entulho, coloca ali uma plantinha, faz um jardim. Ele pega aquelas madeiras que estavam jogadas, que só estava servindo ali para juntar barata, escorpião ou qualquer animal peçonhento, e ele começa então a colocar nas paredes, ele dá uma pintura, ele escreve alguma coisa, ele pendura um chaveirozinho. Então o que antes era simplesmente entulho, agora se transforma em arte, em um meio de comunicação com as crianças de uma forma geral e mesmo com os adultos. Por quê? Porque mostra que tudo que nós temos, que naturalmente é jogado fora, se transforma em arte quando a criatividade de alguém expõe isso de uma maneira diferente. É isso que é a proposta construtivista. É você transformar o ambiente de modo que dentro do ambiente, aqueles que estão aprendendo, eles possam se sentir à vontade para desenvolver algo que já tem e aprender aquilo que não tem. Claro que nós usamos uma metodologia, não é uma coisa simplesmente do acaso. Você vai estar fundamentado. Existem práticas educacionais que elas precisam ser articuladas dentro desse ambiente. Por exemplo, olha, quando eu tenho comentado coloquei o dedo, quando eu tenho comentado sobre esse quadro, alguns dias atrás, uma mãe que inclusive tem um conhecimento pedagógico, ela me disse assim, mas então vocês vão trabalhar com crianças na alfabetização? Eu falei, por quê? Não, por causa desse quadro. Eu falei, bem, mas isso aqui é a nossa tabela periódica gramatical. Mas como é que é isso? Eu falei, você sabia que com o que nós temos aqui, eu ensino matemática, eu ensino geometria, eu ensino português, a gente ensina ciências e as demais matérias, tudo em cima do que você está vendo aqui. Eu falei, mas como é que pode? Eu falei, não, depois você vai precisar entender. Mas nós estamos trabalhando hoje com reforço escolar de crianças que estão no pré-1 até uma criança de 7ª série. E todas elas aprendem utilizando o mesmo método, só que compreendendo a estrutura e a capacidade de cada um na subida dos degraus. Nós até falamos sobre isso em uma das aulas que foram colocadas. Depois eu vou te pedir que você vá lá e veja no vídeo, e você vai ver que nós falamos sobre a escada, e estamos usando isso dentro da nossa metodologia. Trazendo para o dia a dia da criança aquilo que ela já vive. Vocês prestaram atenção aqui atrás? Ó, deixa eu mostrar de novo. A vendinha do Zé.
Aqui nós temos diversos produtos que uma criança, naturalmente, ou um adulto encontraria no mercadinho. Mas por que a vendinha do Zé? Nós estamos criando um cenário onde o projeto de leitura Arandu, ele possa ter um cenário próprio que é natural de uma cidade pequena, ou então dos bairros. Qual bairro que não tem uma vendinha? Todo bairro tem uma vendinha. Nessa vendinha você vai encontrar normalmente desde acessórios para roupa, você vai encontrar a própria roupa, o sapato, você vai encontrar o arroz, o feijão, você vai encontrar o cortador de unha, você vai encontrar uma pintura para o cabelo. Então isso é normal, num pequeno espaço você encontra uma diversidade de produtos que permite que qualquer pessoa que entre naturalmente vai encontrar algo que está procurando e muitas vezes vai se lembrar de algo que não estava nos seus planos comprar naquela hora, mas que ele percebe quando ele vê exposto, ele percebe e fala, gente, olha, ainda bem que eu vim aqui agora, porque eu não estava me lembrando, não coloquei na minha notinha ali a minha necessidade de compra. É o que acontece conosco quando nós vamos no supermercado. Então a gente aplica isso não apenas na educação financeira, a gente aplica isso na vida diária. Por exemplo, eu vou mostrar o feijão. Feijão. O que está escrito? Então, nós vamos trabalhar o feijão. Aqui tem algum dígrafo? Quantas vogais nós temos? Quantas sílabas nós temos? Quantas consonantes?